Boa noite, Guilherme. Boa noite, Emily. Boa noite a todos. Hoje na Foz TV, nos reunimos para falar de algo muito importante. A história do telejornal no Brasil. Mas antes de falarmos do Brasil, precisamos falar do mundo. O telejornalismo se desenvolveu no mundo na década de 1940, com a popularização da televisão, nos Estados Unidos e em países da Europa. Antes disso, as pessoas se informavam principalmente por jornais impressos e pelo rádio. No início, os telejornais eram muito simples. Geralmente, um apresentador ficava em um estúdio lendo as notícias com pouquíssimo uso de imagens. Isso acontecia porque a tecnologia ainda era limitada e não existiam equipamentos modernos de gravação e edição. Com o passar do tempo, o telejornalismo foi evoluindo. A introdução de câmeras portáteis permitiu que os jornalistas saíssem às ruas para fazer reportagens, mostrando os acontecimentos diretamente do local. Além disso, o uso de imagens, entrevistas e cenas reais deixou o conteúdo mais interessante e mais fácil de entender. Outro avanço muito importante foi o uso de satélites, que possibilitou a transmissão de notícias ao vivo de diferentes partes do mundo. Isso fez com que as informações se tornassem mais rápidas e global, aproximando as pessoas dos acontecimentos internacionais. Assim, antes mesmo de chegar no Brasil, o telejornal já tinha se consolidado como um dos principais meios de comunicação em massa, sendo essencial para informar a população sobre fatos políticos, sociais e econômicos de forma mais dinâmica e imediata. Agora, no Brasil, podemos nos aprofundar mais. Imagens do Dia foi o primeiro telejornal brasileiro. Nasceu com a TV Tupi de Assis Chateaubriand, na primavera de 1950, exatamente no dia 19 de setembro. Durou um ano. Tinha um formato simples. O locutor Rui Rezende produzia e redigia as notícias. Algumas notas tinham imagens feitas em filme preto e branco, sem som. Mas o primeiro jornal de sucesso da televisão brasileira foi o Repórter Isso, também da Tupi. Ficou no ar de 17 de junho de 1953 até 1970, com a sua inovidável vinheta de abertura. Aqui fala o seu repórter Isso, testemunho ocular da história, apresentado por dois destacados locutores de rádio, Calil Filho e depois Contígio Teodoro. Entretanto, no fim da década de 60, as inovações tecnológicas importadas dos Estados Unidos da América entraram no telejornalismo brasileiro, e o Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, criado por Armando Nogueira, estreou em 1 de setembro de 1969, tornando-se líder de audiência e referência da imprensa nacional. Foi o primeiro a apresentar reportagens em cores, o primeiro a apresentar reportagens internacionais via satélite no instante em que os fatos ocorriam. O estilo de linguagem, a narrativa, a figura do repórter e o formato tinham os telejornais americanos como modelo. Já em 1977, a Globo São Paulo colocou no ar o jornal de serviço Bom Dia São Paulo, que até hoje vai ao ar de segunda a sexta às 7 horas. Também incorporou novas tecnologias. Foi o primeiro a usar a unidade portátil de jornalismo com repórteres entrando ao vivo de vários pontos da cidade, transmitindo informações de serviço como tempo, trânsito, informações da cidade, aeroporto, entre outros. São características que permanecem até hoje. O sucesso deu origem ao Bom Dia Brasil, em 1983, que vai ao ar logo após do Bom Dia de cada praça, com um noticiário político gerado em Brasília. A história do telejornalismo brasileiro destaca também o TJ Brasil, lançado em 4 de setembro de 1988, no Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, do Silvio Santos. Também se inspirou no formato americano ao inovar com a emblemática figura do âncora Boris Kazoy, que saiu do jornal impresso e logo se acertou com a TV, conquistando seu espaço e seu público. Também em 1997, a televisão brasileira ganhou outro jornal importante, o Jornal da Band, igualmente influenciado pelos americanos, apresentado por Paulo Henrique Amorim, com estilo forte e opinativo, informações exclusivas e ao vivo. E agora nós vamos falar com a nossa repórter Maria Eduarda para sabermos um pouco mais sobre os principais nomes do telejornalismo no Brasil. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Emily. Trouxe aqui alguns nomes muito importantes de apresentadores, repórteres, editores-chefes e vamos começar com o nome que foi símbolo no telejornalismo brasileiro, que é o Cid Moreira. Ele foi apresentador do Jornal Nacional por mais de 20 anos, de 1969 até 1996, justamente no período em que a televisão se consolidava como o principal meio de informação no Brasil. O grande diferencial dele era a voz grave, firme e extremamente formal, que transmitia credibilidade e autoridade. Naquela época, o telejornal seguia um estilo mais rígido e Cid Moreira ajudou a criar esse padrão
de apresentação mais sério, quase institucional. William Bonner representa uma fase mais moderna do telejornalismo. Além de apresentador, ele foi o editor-chefe do Jornal Nacional, ou seja, não só apresentou, mas também decidiu quais notícias iriam ao ar e como elas seriam tratadas. Ele trouxe uma comunicação um pouco mais próxima do público, sem perder a formalidade. Também enfrentou momentos importantes da história, como eleições, crise políticas, pandemia, o que reforçou sua imagem de credibilidade. Fátima Bernardes foi uma das principais mulheres a ganhar grande destaque em um espaço tradicionalmente dominado por homens. Ela apresentou o Jornal Nacional por anos ao lado de William Bonner. Seu estilo era mais natural e comunicativo, o que ajudou a aproximar o público do telejornal. Boris Kazoy rompeu com um modelo totalmente neutro do jornalismo. Ele ficou marcado por terminar seus comentários com a frase "Isso é uma vergonha". Ele trouxe opinião para dentro do telejornal, algo que não era tão comum antes. Glória Maria foi uma das maiores jornalistas da televisão brasileira. Ela se destacou por fazer reportagens inovadoras, muitas vezes internacionais, em uma época em que isso era mais difícil tecnicamente. Foi pioneira como mulher e como profissional negra na TV, quebrando barreiras importantes. Também foi uma das primeiras a aparecer ao vivo em cores na televisão brasileira. Sandra Annenberg começou como repórter e cresceu dentro do telejornalismo até se tornar apresentadora. Ela ficou conhecida pela capacidade de se comunicar de forma clara e acessível. O editor-chefe Armando Nogueira foi um dos grandes responsáveis por modernizar o telejornalismo no Brasil, especialmente na TV Globo. Ele ajudou a transformar o telejornal em algo mais dinâmico, com melhor uso de imagem e narrativa, aproximando o jornalismo brasileiro dos padrões internacionais, e estruturou o modelo moderno de telejornalismo no Brasil. Obrigada, Maria Eduarda. E com isso, finalizamos o nosso jornal. Obrigada a todos, obrigada, Guilherme, e uma boa noite. Boa noite.